Bom dia, meu povo. Ontem eu fiz um vídeo, ficou top. Mas ontem eu fui ministrado o dia inteiro. Fiz Netflix do céu. Enquanto uns ficam no Netflix, fica no feed, eu fiquei podcasts, fiz meu devocional, alimentar a alma. Então Deus ministrou sobre aquilo que eu já tinha buscado de manhã. E por ser Shabbat, achei que muito interessante. Eu acho que eu preciso completar, na verdade eu vou refazer o que eu fiz ontem, baseado em Ezequiel 33. Ezequiel 33 fala sobre a responsa, né, de ser um profeta e também a autorresponsabilidade. Interessante isso aqui, bem lá no começo. Mas a parte que eu quero falar sobre é sobre a teoria da predestinação. E ontem eu falei sobre a predestinação, que alguns pregam que uma vez que você aceitou Jesus, você vai direto para o céu, não importa o que você faz. Mais ou menos isso. Não, isso é mentira. Isso é mentira e está na palavra de Deus. Em Ezequiel prova isso. Preciso do meu óculos. Ezequiel 33, 12. Ser humano, diga ao meu povo: a justiça do justo não o salvará se ele começar a cometer crimes, e da mesma forma a impiedade do ímpio não o levará à queda se ele se afastar de sua impiedade. Não, o justo não poderá viver pela virtude de sua justiça anterior, se ele começar a pecar. Então, se depois que eu disser ao justo que ele certamente viverá, ele começar a confiar em sua própria justiça anterior e começar a cometer crimes, nenhuma de suas ações justas anteriores será lembrada. Da mesma forma que Deus também, quando você se arrepende, não lembra dos seus pecados passados. É isso que ele está falando. Pelo contrário, ele morrerá pelos atos que cometeu. Do mesmo modo, se depois que eu disser ao ímpio, você deve morrer, ele se afastar de seu pecado e fizer o que é legal e justo, se o ímpio devolver a propriedade penhorada e retornar o que roubou, de modo que viva pelas leis que dão vida e não cometa atos maus, então ele viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é legal e correto, certamente viverá. Quando o justo se afasta de sua injustiça e comete impiedades, morrerá por causa delas. E quando o ímpio se afastar de sua impiedade e fizer o que é justo e correto, viverá por causa delas. Entretanto, vocês dizem: o caminho de Adonai não é justo. Casa de Israel, julgarei cada um de vocês de acordo com o seu caminho. Salvação é individual. Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e continuou nos caminhos maus? Resolve nada. De boca para fora, farisaísmo. Só tem um detalhe que depois Deus me trouxe, depois dessa leitura, que é: escolhidos não têm escolha. O que é isso? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando o escolhido foge do chamado de Deus, ele vai parar na barriga da baleia. Lembra de Jonas? Pois é. Mas ainda assim, Deus usa o caos, várias situações, porque o escolhido não tem escolha. Uma hora ele vai voltar e vai cumprir o chamado dele. Quantas pessoas estão assim? Fala pra mim. Quantas pessoas estão fugindo do chamado e sofrendo consequências drásticas por causa disso? Tem muitas, acredito, a maioria das doenças, sim, elas são físicas. A maioria por conta de consequências de alimentação, de estilo de vida, do emocional, né? O emocional causa muitas doenças físicas. A depressão, a ansiedade, mas muitos estão presos nelas
E não é natural, é espiritual. É o quê? É a baleia. Ansiedade. Primeiro que eu não acredito na medicina, mas muitos sabem disso, né? Não como ela é hoje. Remédio, ele remedia, ele não cura. Eu não acredito que o remédio, ele... Tanto que a gente vê o povo tomando remédio, e quanto mais toma, mais doente fica, porque mais efeito colateral um tem do outro, e é uma... Eu vivi isso, prova disso. Hoje eu não tomo mais nada, a não ser uma dipirona, algo que eu precise pra... naquele momento, naquele instante. Mas tudo que eu tenho, assim, preciso melhorar muito. Deus me chamou a atenção num propósito que eu entrei de melhorar minha alimentação, porque isso também quebra a conexão com a Wi-Fi com Deus. Eu falei isso para vocês. Bom, dito isso, em Jeremias, Deus fala, escolhi desde o ventre. Escolhi desde o ventre. Então, a predestinação, ela existe sim para os escolhidos. Ela não existe para salvação, mas ela existe para os escolhidos. Escolhidos não têm escolha. Então, tudo aquilo que você vive, que nada melhora, tudo que você faz, que nada resolve, remédio não ajuda. Por um tempo, né? É espiritual, é a sua baleia, ansiedade, aquela ansiedade de dar pânico, né? E ela vai para o corpo físico, então muita gente tem algumas reações devido a essa ansiedade no corpo físico, né? Então, não adianta, gente. Mudou-se as formas do Velho Testamento, da Bíblia, para hoje, porque vivemos em plena tecnologia. Mas as consequências ainda elas vêm. Não existe mais baleia para engolir você. Existe o que o sistema está introduzindo para bloquear você. Entendeu? Alimentação, doenças, remédios, entre outras mil coisas que eu já citei várias vezes. Então, acorda. E outra, não adianta você fugir, porque a baleia vai te engolir e uma hora a libertação ela vai chegar. Como? Esse Deus sabe. Pode ser através de uma pessoa, de uma palavra, de um profeta, de uma mão imposta, enfim. Existem vários tipos de baleias aí, que dentro delas vai sofrer o processo, né? Vai ter o insight, talvez nem tenha, mas talvez tenha pessoas que pagam um preço por você também. Eu acredito muito nisso, né? Que tenham pessoas que orem, que jejuem, enfim. Acorda, povo, acorda. Escolhidos, vocês não têm escolhas. Quem não é escolhido, mas sabe que tá sofrendo, passando por situações que não é um ciclo sem fim, busque em Deus, porque às vezes não, 99,9% das vezes ela tá dentro de você. Você mesmo tem que resolver. Entendeu? Shalom, Shavuot Tov, boa semana a todos.